Como diz a canção, o Rio de Janeiro nunca deixou de ser lindo. Lindo por sua natureza, lindo por suas praias, lindo por suas ruas e lindo por permitir que ali nascesse Jorge Luiz Justino, o Tarugo. O apelido foi até engraçado, né? Eu tinha uns 10 anos para 11, a gente ia jogar num campo, chamava Ranca-Toco, o nome do campo, né? E tinha uma trilha, e tinha o Carlinho. Carlinho, ele jogava futebol, ele jogava até no São Cristóvão. E ele se molhou, olhou para mim e falou assim, olha o pescoço dele. Aí falou, parece uma tartaruga. Tartaruga não, aí tarugo. E você já viu que apelido você é complicado, né? No começo eu não gostava e minha mãe, até um menino apareceu um dia, né? Que Deus o tenha, né? Falecido. Chegou lá, o tarugo tá aí? Para minha mãe falou assim, aqui não mora nenhum tarugo não, né? Falou, aqui não mora nenhum tarugo não. O menino saiu correndo e por incrível que pareça, né? A minha mãe no começo não gostou e ela é hoje aquela que mais me chama de tarugo, é ela, tarugo, meu irmão taruguinho, então assim ficou, né? O apelido ficou, né? Mas isso não vem ao caso. O que interessa para nós mesmo é que depois de uma carreira de sucesso no futebol, ele veio fazer morada em Bebedouro. Ele veio morar com a gente depois de ter passado a infância no Rio de Janeiro. Minha infância foi uma infância gostosa. Desde novinho, a gente tinha uma liberdade muito boa de caminhar pelo Rio de Janeiro. Muita pelada, jogava num campinho aqui, era muito fominho, se bobeasse, eu jogava bola o dia inteiro. Era uma coisa desde novinho que eu aderi, né? E até hoje, se eu não tivesse essa operação que tem no joelho, 4 operações, podia estar brincando um pouquinho, mas já que não dá, né? Mas assim, foi uma infância gostosa, uma infância feliz, apesar das dificuldades, né? Como toda a família, classe, não falo classe baixa, né? Mas também assim, aquela classe que para sobreviver, lutava para sobreviver. Minha mãe trabalhava cedo, ficava no caso, eu, minha irmã, a Marinês, a gente sozinho, em casa. O futebol entrou em sua vida muito cedo. No começo, a desconfiança era grande, mas aos poucos tudo foi mudando. O meu primo, Carlinhos, ele era o fera na Bayer, né? Em Belford Roxo existe a Bayer do Brasil. E ele pegou e falou para minha mãe, ô tia, vou levar o Tarugo para o Jorge Luiz, né, no caso, né? Para participar lá da capacitação o senhor Alceni, era o treinador, pegava os jogadores. E era um lugar que todo mundo queria ir, né? Todo mundo queria ir, que era uma coisa bem organizada. E meu primo me levou, e logo assim, no comecinho, eu jogava muito futsal, né? No caso, o futebol de salão. E a gente saía lá, tinha um time, uns baixinhos lá que era danado. O nosso time era desse jeito, né? E o seu Ceni, parece que ele tinha essa visão, né? De primeiro o jogador começar para a época, se vou falar, né? Para a época, mas era uma visão legal. Ele colocava a gente no futebol de salão, no caso futsal, hoje, e depois a gente levava para o campo, né? O primeiro clube profissional a abrir as portas para ele foi o Olaria do Rio de Janeiro, sob o comando de ninguém menos que o renomado treinador René Simões. Ele queria fazer um time mais novo, jogadores abaixo de 2 anos no caso, né? Eu tinha 20, ele queria fazer com jogadores com 18, 17. E o Júnior, ele não estava muito errado não, que ele tinha um time para 3 anos e era um treinador, uma pessoa muito inteligente para a época, né? E ele resolveu me dispensar, né? No último ano de junho, né? Como assim,
Ele achava que não ia ser aproveitado no profissional, ele me dispensou. Mas a história daquele carioca de Nova Iguaçu começou de verdade a ser escrita quando resolveu deixar tudo e vir para São Paulo. Eu vim em 84, trazido pelo Edinho, né? Nós viemos para Piraju, né? Cidade da minha esposa, né? Que eu tenho o pai dela, a mãe dela são falecidos, seu João e Dona Conceição, o irmão de seu. Foi uma família que me acolheu na casa, né? E a gente passou uma situação muito difícil lá. Ficamos 6 meses sem receber. E a família dela me acolheu, né? E sofria também. Carioca é malandro. Vai aproveitar e vai embora e vai... Coisa, mas assim a gente prismou na hombridade, né? Aí no final do ano os amigos lá da cidade, que a cidade também, eu tenho um carinho enorme para o Piraju mesmo, a gente acontecendo isso lá, a cidade nos acolheu, ajudava na minha alimentação, trazia alimentação. Foi matéria de Globo Esporte lá na parte de Bauru, que Piraju fica do lado de Bauru. Então foi matéria de Globo Esporte. E foi assim, foi um momento difícil, né? No estado de São Paulo, defendeu a camisa do Piraju. Depois, por 2 anos, a do Garça Futebol Clube. E aí vieram Palmital Futebol Clube, Olímpia Futebol Clube, Barretos, Mirassol, Monte Azul e Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Neste meio tempo, ainda defendeu as cores do União Bandeirantes do Paraná, Esportivo de Passos, em Minas Gerais, e o Jataí, do estado de Goiás. Em todos esses clubes, Tarugo teve uma passagem brilhante. Subiu de divisão com o Olímpia, subiu de divisão com o Barretos, subiu com o Monte Azul e subiu com a Internacional de Bebedouro. Aí em 93 o PIN trouxe eu para cá. Aí voltei a trabalhar com o PIN. Trabalhei com o PIN no Olímpia, o PIN foi o treinador no Olímpia. Aí vim para cá para a Inter. E na Inter foi um ano maravilhoso, mas já nós fomos prejudicados pela questão de subir, mas não conseguir a vaga pelo problema da arquibancada, não tinha número, acho que aí depois, no outro ano, 94, foi feliz, subiu. O comandante naquela época era o treinador Pinho, o rei do acesso. O Tarugo foi um grande amigo, um grande jogador, um jogador super obediente, taticamente, tecnicamente. A gente trabalhou junto em 4 equipes, né? Primeiro, um acesso espetacular com o Olímpia em 88, depois no Barretos em 92, em seguida nós fomos para o Esportivo de Passos de Minas Gerais, em 92, nós trabalhamos em 92, 2 equipes, no Barretos e no Esportivo de Passos. E depois ele veio para Bebedouro comigo em 93, onde nós subimos, e depois não subiu porque não tinha o campo, e depois fizeram o campo, subimos novamente em 94. Com tantas qualidades, impossível era encontrar treinador que não quisesse Tarugo no seu elenco. Se ele estivesse jogando futebol hoje, estaria jogando um time de primeira divisão. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, né? 1995 foi o ano que marcou o encerramento da sua carreira. Em poucas palavras, ele resumiu o momento. Eu não vou jogar mais essas vitaminas, não. B1, B2. Aí eu parei. E nesta hora, começava o segundo tempo da vida profissional de Tarugo. Pessoas boas continuaram aparecendo no seu caminho, como este professor aí de Educação Física. O Tarugo, eu tive o prazer de conhecê-lo em 96, jogando no Colina Atlético. O Tarugo tinha parado de jogar profissionalmente alguns anos anteriormente, né? E aí a gente se encontrou em Colina, ele estava morando em Bebedouro já, tinha estabilizado aqui na cidade. E a gente começou a jogar junto em Colina e na época eu era o coordenador e também o professor da escolinha de futebol do Soares de Oliveira. Então o Tarugo só estava jogando no final de semana, não estava mais jogando profissionalmente. Aí eu convidei para ele trabalhar comigo na escolinha lá em 96, aí começamos a fazer uma parceria, né? E dali para frente o Tarugo só foi crescendo. E durante 2 anos o Colozinho me pagou, do bolso dele, né? Uma situação bem... Começou a apertar, entrei em empréstimo,
né, dívida, você vai fazendo bola de neve. E o Colozinho, assim, ele foi fundamental nessa transição. Eu vi que ele tinha muita dedicação, era um cara comprometido, um excelente profissional. E na época era Soares de Oliveira ainda, não era o Unifafib. Depois passou a ser a Unifafib e aí veio a Faculdade de Educação Física para Bebedouro. Aí foi onde o Tarugo se prestou o vestibular, entrou e se tornou mais um educador físico, aí, um profissional e, por sinal, um excelente profissional, né? Porque na área que o Tarugo escolheu para atuar é uma área diferenciada. Eu posso te falar porque eu estou na educação há 33 anos e é uma área muito difícil, né? O Tarugo trabalha com alunos com deficiência intelectual, física, e ele se especializou nisso, tem especialização, e posso garantir para vocês hoje que o Tarugo é um dos melhores profissionais da cidade e da região quando se fala em deficiência física e intelectual. Depois, outro projeto não menos importante entrou em sua vida. Eu estava na FAFIB, já estava na faculdade, eles me procuraram lá, né? O Sérgio Gomes, o Sérgio Gomes era o gestor, conversava bem, né? Ele trabalhava na Dreyfus e eles tinham uma ideia, né? A Eliane com o João Mechan, de montar uma escolinha, assim, com parceria com a igreja, né? Essa questão de humanizar, ver a questão da criança ir para a rua, para o lado ruim. E eles propôs, né? Falou, você quer ir lá participar? Aí no começo eu falei, não, fui, todo sábado, né? Ainda levei o Branco, mas o Branco não era a praia do Branco, não. O Branco foi 2 vezes, depois, não, Tarugo, vou mexer com isso aí não. E o Branco pegou, não foi mais, e eu continuei indo, né? E a gente foi, assim, uma luta muito grande do João, da Eliane. Hoje a escolinha não existe mais, mas quem esteve com ele o tempo todo sabe da importância que ela tinha. Um trabalho árduo, todos os sábados, né? Sem falta, pontual, vários anos, fazendo um trabalho, um esforço para as crianças lá do residencial Souza Lima. E podemos perceber a dedicação. Muito esforçado, voluntário. Quando ele começou a trabalhar conosco, né, na escolinha de futebol, a pedido do Sérgio, que o trouxe, ele sempre foi uma pessoa que nunca se preocupou com o dinheiro. E a gente sempre se preocupava, Tarugo, você precisa receber alguma coisa, você fica aqui todo sábado, das 7 da manhã até 1h30 da tarde, trabalhando com essas crianças, né? Você não tem o seu sábado de manhã, nós precisamos te ajudar. E ele sempre dizia assim, não, eu estou aqui por amor às crianças, eu quero ver essas crianças ter um futuro. E ele era muito disciplinador. Então eu me lembro muito bem, né, que às vezes o meu marido, assim, ele é muito, mima muito as crianças, né? E queria deixar as crianças fazer, assim, talvez o que quisesse. Não, deixa ele lá. Não, não vai não. Antes de comer, vai ter que lavar a mão, vai ter que fazer isso. Ele sempre foi duro com as crianças. E essa dureza dele com as crianças, essa disciplina dele, fez grandes homens. E o lema da Caminho Seguro, da escolinha Caminho Seguro, era a questão de participação, todo mundo. Não tinha, era o que usava óculos, o gordinho, o magro, e tinha aquela questão, a gente sempre prismou por isso. Levantou cedo e ia jogar, podia estar ganhando o jogo, mas vai trocar? Não, vai trocar sim, vai todo mundo jogar. Aqui não era rendimento, o objetivo era participar. Tanto que foi um projeto que ficou um bom tempo lá e eu tenho certeza que ele sente falta. Formado em Educação Física, Tarugo hoje desenvolve um trabalho magnífico na APAE de Bebedouro. É neste lugar que passa praticamente todos os dias cuidando da mobilidade de cada aluno. É um golaço a cada dia. O educador físico Lucas trabalha com Tarugo há 2 anos. O Tarugo
Ele é um cara ímpar quando se fala sobre ele. O trabalho que ele proporciona para as crianças é com a psicomotricidade e ele também proporciona um trabalho magnífico aqui com as crianças. É lindo de se ver o jeito que ele trata as crianças aqui, sempre proporcionando bem-estar e também sempre proporcionando alegria para essas crianças. O trabalho é muito importante, como ele mesmo conta. Sempre proporcionando qualidade de vida e bem-estar para os alunos aqui na APAE. Maria da Penha é professora na APAE há 17 anos. Para ela, tarugo é um profissional e tanto. O trabalho é muito importante, porque o tarugo ali com a gente, ele desenvolve o andar, o pegar, o funcional. Então, ele é um grande profissional para a gente. Ele ajudou bastante. Daquele do cadeirante, que às vezes a gente perde, esquece. Muito profissional olha assim, a capacidade, esse aluno não tem capacidade. Ele consegue ver essa capacidade. Este aí é um dos queridões de tarugo. Bruno foi o primeiro aluno dele, um verdadeiro presente de Deus. O Bruno, quando eu cheguei lá no Profic, eu estava no segundo ano de educação física, né? Era o bacharel, e o Bruno era um aluno que ficava lá olhando, né? Eu percebi que ele queria participar, né? A mãe dele trabalhava lá no Profic, e eu peguei e falei assim, um dia deixei, né? Coloquei o Bruno para participar das atividades, né? Tinha várias atividades que eu montava com garrafa PET, e ele participava. E depois na hora do joguinho, eu também colocava ele. Era interessante que no começo eu percebi que tinha aquela dificuldade, né, de tocar a bola para ele, né? Então eu comecei a inserir o café com leite, né? Deixar o Bruno pegava a bola, não tinha aquele embate em cima do Bruno, né? Então eles deixavam o Bruno participar, o Bruno às vezes fazia um gol e dava aquele dado momento que ele cansava, né? Ele era bem gordinho, a gente tirava ele, né? Foi o primeiro aluno meu especial, né? Já era um sinal, né? O Bruno me trouxe sorte. Desde pequeno, Bruno já tinha o acompanhamento de tarugo. Ele lembra muito bem desta fase. Nós fazia bastante coisa lá. Aí nós corria, nós fazia futebol. Aí ele foi embora do Profic e nós começamos a chorar. Que era jogador da Inter, bastante de time da cidade. Aí ele estava bem lá. Aí eu gostava muito dele. Aí ele falava assim, Bruno, você é café de leite. Aí ele gostava de mim. Aí eu falei, tá bom. Eu gostava dele muito tempo dele. A relação entre os dois se estreitou cada vez mais. Então eu te amo, gosto muito de você. Parabéns. Bruno não para de evoluir. Agora ele também é youtuber. Isto mesmo, tem um canal onde posta todas as suas atividades. Aí eu fiz o meu canal. Tem bastante gente que tá lá no meu canal, que segue eu todo dia. Tem o Facebook, tem o Instagram e o TikTok. Então, bora se inscrever no canal de Bruno e segui-lo. Aproveite também para curtir os seus posts. Posto meu vídeo para conversar. Eu brinco, pulo a corda, eu faço tudo. Eu faço o cozinho, faço o ovo, porque eu tenho seguidores, muitos seguidores. Eles vão e ele clica o coraçãozinho para mim. Todos os dias ele se despede da esposa e chega à APAE para trabalhar. O trabalho de tarugo na APAE de Bebedouro é uma riqueza. É desta forma que a diretora Lúcia avalia o seu trabalho. O tarugo desenvolve um trabalho importantíssimo, muito rico para o desenvolvimento dos nossos alunos em todos os aspectos, motor, emocional, físico, intelectual, que auxilia esses meninos e meninas em seu crescimento. O desenvolvimento dos alunos é visto no dia a dia. Todos notam as mudanças e a evolução em cada aluno. Temos muito orgulho
em tê-lo aqui em nossa equipe. Acreditamos que os nossos alunos são muito gratos, suas famílias também, por todas as atividades que proporcionam a eles um desenvolvimento pleno, saudável. O que você é do Tarugão? Meu amigo, Canquinha, feia. E Moquinha, não tem mais Moquinha? Sim. Acabou. Acabou a Moquinha. Mas filho bebo. É, você faltou. Tarugo é só dedicação e carinho. Falando de pessoas especiais na sua vida, aí está a sua base, o seu alicerce, o seu porto seguro, sua família. Dona Maria Lúcia é sua esposa, uma fã incondicional de Tarugo. Ele é um pai bom, um avô excelente. Nossa, ele morre por causa desse neto dele. Ele é muito bom em casa. Ela cuida da casa hoje. Me casei, fiquei anos sem trabalhar. Voltar a trabalhar depois quando o Tarugo parou de jogar bola. Aí a situação deu uma apertada, aí tive que começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhei até 2010. Aí eu parei. Aí depois quando o meu neto nasceu, fui cuidar dele, aí depois continuei trabalhando de novo. E comecei a trabalhar e agora como fiquei doente, eu também tive que parar, né, de trabalhar. E hoje em dia eu cuido da casa, cuido da família, do neto. É o que eu faço hoje em dia. A filha Bianca é outra dos xodós de Tarugo. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, muito querida por todos. Ele ama muito o que ele faz na vida. Apesar de ter 61 anos, ele tem um espírito muito jovem. E eu só tenho a agradecer a ele, que ele me ensinou a ser a mulher que eu sou, honesta, a mulher que eu me tornei. E eu tento passar os mesmos valores para o meu filho, que é a razão da nossa vida, inclusive a dele. Ele morre e mata por causa desse neto dele. Na Câmara de Bebedouro, a vereadora Eliana Merchan é autora do decreto que concede o título de cidadão bebedourense a Tarugo. É um amigo para a vida inteira, uma pessoa sincera, honestíssima e uma pessoa que sempre pensando no próximo. Então eu agradeço muito a Deus e por ter o privilégio de poder estar aí homenageando uma pessoa tão maravilhosa quanto essa. O tempo passou, as responsabilidades aumentaram, mas aquele craque de tantos clubes nunca perdeu a habilidade, aquele jeitinho carioca de tratar a redonda. Mas nem tudo foram flores na vida deste guerreiro. Há 7 anos atrás, numa sexta-feira, né, eu passava lá na bicicletaria do Nedino e a gente tinha um happy hour lá com eles, né, ficava lá, são pessoas muito amigas minhas, né, aqui no Ciranda, e eu senti que a minha vista estava passando uma linha. E eu fiquei preocupado, né? E eu falei, nossa, aí eles viram que eu estava meio quieto, falaram assim, o que foi, Tarugo? Eu falei, não, estou sentindo a minha vista, parece que tem uma linha. O diagnóstico, uma lesão grave na retina. E nisso eu levei aí quase um ano, né? Quase um ano com essa lesão. Daí entraram em ação seus anjos da guarda. Então, aí surgiu a ideia dos pessoal que era cabeça lá na bicicletaria, Rogério, Lapola, o Nedino, o pessoal que frequenta lá, Eide, Josi, mas junto com o Ramute também, que já tinha feito os exames, iniciaram a campanha, né? Eles doaram 2 bicicletas, né? Essas bicicletas foram vendidas, né? Eu não lembro o valor,
mas eu sei que na época eles conseguiram arrecadar 5.200, né? Eu tive ajuda, eu não posso esquecer, pessoal de Botafogo, uma família lá, Bacilene, o pessoal daqui da PAI, a Valquíria na rádio. A cidade de Bebedouro abraçou a causa, né? O problema foi amenizado, hoje ele persiste, mas o que também ficou foi a generosidade do povo. Mas eu dou graças a Deus que eu não perdi a vista de tudo, né? E sempre grato a todos, sem exceção, que me ajudaram. Muito grato mesmo. Tarugo, meu grande amigo, é um prazer imenso estar falando de você aqui nesse momento. Só para as pessoas que estão assistindo agora, que estão acompanhando a Câmara nesse momento, falar para eles que foi uma atitude diferenciada da vereadora Eliana Merchan. Vereadora, parabéns! Eu já estive aí como vereadora alguns dias e eu nunca vi, inclusive eu, dar um título para uma pessoa simples, capacitada, que gosta da nossa cidade, né? E eu quero te dar os parabéns, vereadora. Parabéns pela sua atitude. E o Tarugo, as pessoas que estão acompanhando agora sabem quem é Tarugo. Parabéns, professor e amigo Jorge Luiz Tarugo, por mais essa merecida condecoração, amigo. É um reconhecimento, né, pela sua competência e responsabilidade no desempenho aí dos seus serviços sociais e educativos prestados, né? Espero que essa homenagem você venha receber muitas e muitas vezes, porque você é merecedor. É um prazer ser seu amigo, ter jogado com você e hoje continuar dividindo a sua amizade com milhares de pessoas que te adoram. Meus parabéns, meu amigo. Você e sua família merecem. E meus parabéns também pela Câmara de Vereadores da cidade, pela bela homenagem que vem prestando a você. Esse trabalho que você faz aí com crianças, com deficientes, precisa ter amor, né? Carinho com as pessoas para desenvolver um trabalho desse. Portanto, meus parabéns a você e a quem tomou a iniciativa de te homenagear. E dizer que em junho eu vou aí conhecer Bebedouro. No aniversário de casamento eu vou estar aí. Valeu, meu amigo. Você é merecedor dessa homenagem. Tive a felicidade de conhecer um amigo dele num jogo do Botafogo e Flamengo, me indicou, né? Foi o Mesquita, eu era preparador físico do Mesquita, meu primeiro ano como profissional, vindo das categorias de base do Vasco. E marcou, né, um encontro entre a gente, ele esteve lá no clube. Muitos atletas já o conheciam, já sabiam da fama dele, e foi marcado um coletivo para ele ser avaliado, né? Se usava muito coletivo naquela época, no treinamento esportivo. E logo no primeiro coletivo ele mostrou toda a sua categoria, a sua classe, e foi contratado de imediato. E dali surgiu uma amizade muito grande nossa. E tive a prazer de sermos campeões, né, carioca da 3ª divisão, logo no nosso primeiro ano, né, juntos, e também de profissionais, como eu falei anteriormente. Fizemos muitas façanhas daquele time ali, era um time muito categorizado, a garotada, show de bola. Além de sermos campeões invictos, nós atravessamos 2 competições quase que invictos. Já era para subirmos da 3ª para a 2ª num ano, né, de 81 para 82, já era para subir para a 1ª no ano seguinte. Mas coisas que acontecem no futebol, que a gente sabe, coisas escusas, infelizmente não podemos galgar esse feito logo no ano seguinte. Mas conseguimos outras façanhas, ficamos invictos muito tempo, fizemos jogos contra times grandes, que a gente conseguia fazer resultados bons. Meu filho, Jorge Luiz, foi muito bom menino para mim e os irmãos dele, porque ele sempre trabalhava na quitanda, chegava 1h da madrugada em casa, porque trabalhava em Copacabana, largava 10 horas em Copacabana para vir. Mas ele, daí depois ele
cresceu mais um pouco e foi jogar no Mesquita. Aí no Mesquita, ele me ajudava. Alguma coisa que faltava, o pouco que ele ganhava lá, ele trazia para mim, para me ajudar, e os irmãos deles, que era Marinês, Nilce e Marco Antônio. 4 com ele, né? E foi um bom filho, até hoje ele ainda é. Porque se eu pedir alguma coisa a ele, é porque eu não peço, mas se eu pedir, eu sei que ele, se ele puder, ele me dá. Mas eu quero que ele seja muito feliz com esse novo título que ele ganhou. Que Deus abençoe ele toda hora, todo momento. Que os anjos estejam com ele e que Deus abençoe muito ele e a família dele. Dona Georgina, a senhora está vendo seu filho aqui, né? Jorge Luiz Justino, Tarugo, que a senhora não gostava que o pessoal chamava, e a senhora também agora chama ele de Tarugo, né? Ser homenageado pela cidade de Bebedouro, né? Pela indicação da Eliane, os vereadores aí, todo mundo votaram por essa homenagem, e a gente tem que ser grato, né? Bebedouro foi uma cidade que não só abraçou o Tarugo, mas abraçou a família do Tarugo, e a gente sou muito grato, né? A todas as pessoas. A gente não, alguns nomes a gente citou aqui pela situação, mas as pessoas que sabem que a gente tem um carinho especial, sabem que não precisa falar para elas, que elas sabem que o carinho que a gente tem por elas, que nos ajudou muito. Tarugo, gostaria de dizer uma coisa para você. Nunca se preocupe com o que os outros pensam ou falam a respeito da sua vida, porque Deus te vê e você é o que Deus pensa de você. E você sabe que Deus te ama muito.